Deixa eu falar com a Yala, porque nós estamos agora em outro caso. Agora uma investigação que a Yala Sena começou. Na verdade, a Yala Sena, aliás, quero parabenizar aqui o cidadeverde.com, porque lá tem informação ágil, 24 horas por dia funcionando, e informação de qualidade, checada, rechecada e revisada. Yala teve a informação de São Luís, na semana passada, de casos de reinfecção lá no Maranhão. O que é que a Yala fez? Foi atrás aqui no estado do Piauí. Yala, quais são as suas primeiras observações em relação a esse caso? Boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Joelson, o Cidade Verde foi atrás, inclusive a gente tem recebido essas reclamações aí de reincidência e de reinfecção pela Covid-19. E a Secretaria Estadual de Saúde aqui do Piauí confirmou que tem casos, sim, alguns casos estão sendo investigados aí de possível, reinfecção aí por Covid-19. Um desses casos são de hipotética reinfecção, é um diretor técnico do Hospital Getúlio Vargas e uma servidora do HGV. Tudo está, lembrando que essa questão de reinfecção ainda é um tema que ainda está em estudo, comissões científicas estão ainda fazendo investigações, mas o certo é que as secretarias, os estados estão adotando protocolo para que as secretarias de estados, elas fiquem atentos a esses casos. A gente viu agora, na semana passada, o governador Flávio Dino dizendo que 3 casos suspeitos de reinfecção aqui lá no estado do Maranhão, e aqui no Piauí, sim, nós temos casos de reinfecção. E aí o diretor lá da CESAP, ele explicou aqui para a gente como é que seria como enquadraria esses casos. É justamente, resumidamente, seria o seguinte: o paciente, ele fez o exame do PCR, que é o padrão ouro, que é o mais indicado para o diagnóstico da Covid-19, e testou positivo. Esse mesmo paciente, em 90 dias, que é o prazo que eles estipulam, apresenta novamente sintomas, febre, coriza, falta de paladar, todos esses sintomas, faz novamente o teste do PCR, que precisa ser o PCR, e aí novamente ele dá positivo. Então, são nessas situações, precisa passar os 90 dias, precisa ser o teste do PCR, para que ele se enquadra dentro desses casos de suspeita por reinfecção. Então, tem casos aqui no Piauí, sim, e esses exames e esses PCRs aí de possíveis casos de reinfecção está sendo encaminhado aí para o laboratório Adolfo Lutz, que lá em São Paulo. O diretor da CESAP, que é o superintendente de atenção básica, o Erlo Guimarães, ele falou aqui para a gente em relação a esses casos. Vamos ouvir aí, Joelson. O protocolo a ser estabelecido numa possível diagnóstico de reinfecção, que ainda não existe, será um paciente que tenha seu PCR lá no início dos sintomas dado como positivo. Então, esse paciente ele precisa ter primeiro PCR realizado, após a sua quarentena, 14 dias, diminuído essa sintomatologia ou eliminada a sintomatologia do paciente, ele repete um novo PCR. E aí esse novo PCR em dar negativo, esse paciente está tido como curado. Mas se há 90 dias depois desse exame ele apresentar nova sintomatologia, esse paciente deverá repetir novo exame de PCR. Em dando positivo, esse paciente ele vai se enquadrar num possível diagnóstico de reinfecção. Joelson, como é um tema bastante delicado, também ouvi o diretor-geral do HGV, porque existe 2 pacientes, sim, 2 pessoas lá com possível reinfecção, e o diretor-geral, Gilberto Albuquerque, ele nos explicou aí como é esses casos. Vamos ouvir aí o que foi que ele falou. No HGV nós tivemos 2 servidores que inicialmente tiveram a sintomatologia leve, foram realizados os exames de pesquisa viral PCR, deram positivos, tratados como tal. 3 meses depois, ambos apresentaram as outras alterações. Mas esses casos não dá para dizer que foram reinfecção. Eles ainda hoje está se discutindo se foi a permanência do vírus que ficou durante todo esse tempo, se foi fragmento de vírus apenas detectado e se isso foi um novo vírus que os infectou.
Então, isso ainda está em pesquisa, o LACEN encaminha esses casos para investigação mais aprofundada através da genética e molecular. Joyce, lembrando que semana passada, né, foi publicado aí o primeiro estudo, né, estudo publicado confirmando aí o primeiro caso de reinfecção por Covid aí nos Estados Unidos. Ele é de um homem de 25 anos, né, ele teve em duas variedades diferentes do SARS-CoV-2 no período de 48 dias, aí no período bastante curto. E este é o 5º caso de reinfecção registrado cientificamente aí no mundo. Lembrando que comissões científicas continuam estudando, né? O certo é que ainda não existe nenhuma definição. É preciso redobrar as atenções, lembrando, é preciso redobrar as atenções, a questão da higiene, o uso de máscara são fundamentais, porque as evidências dão conta de que realmente a imunidade não é total. Então, é preciso redobrar as atenções. O uso de máscara, álcool gel, o distanciamento ainda é a principal ferramenta e a principal método eficiente aí no combate à Covid-19, Joyce. Mais informações a gente acompanha aqui no portal Cidade Verde.